essa discussão agora sobre a prisão de segunda instância, que o Congresso vai apreciar, não vai apreciar, olha, é risível tudo isso. Né? Eu fico pensando o seguinte, né? Primeiro, as pessoas estão imaginando que foi fácil prender Lula e que foi fácil libertar Lula. Nem uma coisa foi fácil, nem a outra foi fácil. O processo que levou à prisão, à condenação e à prisão de Lula foi um processo longo. Eu não vou ficar recapitulando em detalhes este processo. A condução coercitiva de Sérgio Moro, realizada em 2016, portanto, 2 anos antes da prisão de Lula, foi um ensaio geral para sua prisão. Foram 2 anos entre a condução coercitiva e a prisão de preparação para isso. Preparação lenta, preparação de persuasão da opinião pública de que Lula deveria ser preso. Isso levou mais do que 2 anos, com a mídia batendo, Sérgio Moro batendo, PowerPoint de Dallagnol. A libertação de Lula também levou tempo, menos. Por quê? Porque teve o episódio da Vaza Jato, que jogou no chão a credibilidade tanto de Sérgio Moro quanto de Deltan Dallagnol. Ninguém questiona mais a veracidade. Aliás, só quem questionou foi Sérgio Moro e Dallagnol, não na primeira aparição pública deles comentando a Vaza Jato, mas só depois, a partir da segunda ou terceira. Na primeira eles foram absolutamente espontâneos, foram pegos desprevenidos e admitiram que tudo aquilo ali era verdade. Aí depois começaram a negar, mas hoje ninguém dá crédito ao que eles falam, não é isso? Ficou já comprovado, Faustão comprovou, gravações que foram vazadas, né, que previam que no dia seguinte iria acontecer, pedidos aconteceram as coisas no dia seguinte. Enfim, existem inúmeras evidências, cabais todas elas, de que tudo que saiu na Vaza Jato é verdadeiro. Então, isto aí foi uma preparação para a libertação de Lula. E não só isso, quando houve lá a tentativa de transferência de Lula de Curitiba para Tremembé, no mesmo dia essa tentativa começou de manhã, lá a juíza expediu essa decisão, e no mesmo dia houve uma romaria de políticos, eles foram a pé da Câmara dos Deputados até o Supremo Tribunal Federal, liderados pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, interceder junto ao Supremo para que aquilo ali fosse bloqueado, aquilo ali fosse impedido. E o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, os recebeu e aquilo foi rapidamente decidido. Então aquilo foi mais um capítulo da preparação da libertação de Lula. Vaza Jato, o episódio da transferência abortada e fracassada para o presídio de Tremembé, e vários outros. Gilmar Mendes, por inúmeras oportunidades, foi à mídia em situações de grande exposição midiática e afirmou a seguinte frase: devemos a Lula um julgamento justo. Né? Então, basicamente, ele, sem utilizar a palavra injusto, estava dizendo que o julgamento que Lula foi submetido por Sérgio Moro havia sido um julgamento inquisitorial, um julgamento parcial, seletivo, não um julgamento de um magistrado que tem que ficar acima das partes. Na época, inclusive, da decisão de Sérgio Moro, as capas das principais revistas do Brasil eram de um lado Lula, de outro lado Sérgio Moro, o que é um equívoco completo. O juiz, imagina a gente ver uma luta de boxe, tinham capas que eram num ringue de boxe. Então o juiz do boxe, ele fica no meio entre as partes, os dois lutadores. Os dois lutadores teriam que ser, de um lado, Lula e seus advogados, e de outro, os procuradores, a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, com Sérgio Moro no meio. Mas as próprias capas dos semanários brasileiros mostravam que era isso, que isso não havia acontecido, que o juiz havia se comportado como acusador, como incriminador do réu. Então, todo esse processo que levou 1 ano foi um processo de preparação, de 1 ano e meio, de preparação para que Lula fosse libertado. Preparação da opinião pública, da mesma forma que a opinião pública foi preparada para que Lula fosse aprisionado, ela foi preparada para que Lula fosse libertado. Bom, alguém do tamanho e da importância de Lula. De onde deriva o tamanho e a importância de Lula? Deriva de vários fatores, mas eu colocaria um que tem muito mais importância.
deriva do fato de ele ter sido presidente por 8 anos e ter saído de seu governo com aprovação de ótimo e bom de 80%, 70%. Quando perguntados em pesquisas hoje para as pessoas qual a aprovação do governo Lula, quando Lula governou entre 2002 e 2010, as pessoas vão dar um ótimo e bom para ele e o resultado final será na casa dos 65% de ótimo e bom. Então a força de Lula deriva, repito, de vários fatores, mas principalmente desse fator, dele ter governado o país por 8 anos e ter saído e ter mantido até hoje um enorme prestígio com relação a seu desempenho no governo que ele exerceu no Brasil. E isso daí é fundamental para entender por que é muito difícil que Lula volte para a prisão. Eu diria o seguinte, prevendo, probabilisticamente, as previsões são probabilísticas, as pessoas me cobram, eu faço várias previsões, é normal que aconteçam previsões erradas, faz parte do jogo. Aí a pessoa pega uma previsão errada que eu fiz e vai lá e diz, olha, você fez essa previsão errada. Bom, mas não coloca as inúmeras corretas que foram feitas. Então, fazendo uma previsão, a minha previsão é que Lula não voltará para a prisão. A previsão é probabilística. Ao fim e ao cabo, pode ser uma previsão errada? Pode, mas eu acho improvável, porque seria necessário um longo período de preparação de novo. Lula não é um ioiô que você tira e coloca e vai para a prisão. Não é, dado o tamanho e a importância dele. Essa tentativa, esse debate, né, um debate que eu diria do ponto de vista prático, um debate vazio, oco, né, de, o Congresso vai aprovar a prisão em segunda instância. Está lá a senadora Simone Tebet, né, ela é do Mato Grosso do Sul, o eleitorado dela é o eleitorado mais conservador, extremamente conservador. Ela entrou na política pela mão de seu pai, já falecido, do André Putinelli. Rames Tebet, André Putinelli, foi governador do Mato Grosso do Sul. E ela, agora recentemente, disse que ia fazer tramitar rapidamente na CCJ do Senado a prisão em segunda instância. Basicamente, ela está ali jogando para o seu eleitorado, jogando para a plateia, que é o seu eleitorado sul-mato-grossense. Né, ela está fazendo a parte dela, etc. Agora, tudo bem, ela acelera a tramitação na CCJ do Senado. E aí vai para o plenário do Senado. Renan Calheiros perdeu a eleição de presidente do Senado, mas Renan Calheiros é muito articulado com todos os senadores, a começar pelo presidente do Senado. Renan não é bobo, está longe de ser bobo. Presidente do Senado, Fernando Bezerra. Renan é de Alagoas, PMDB. Fernando Bezerra é de Pernambuco, PMDB, líder do governo no Senado. Agora o líder do governo no Congresso, caiu a Joyce Hasselmann há pouco tempo atrás, entrou no lugar o senador Eduardo Gomes. Eduardo Gomes foi deputado federal pelo PSDB, depois foi para Solidariedade, disputou a eleição majoritária no Tocantins, perdeu agora essa eleição majoritária para o Senado, foi eleito. Renan é um dos responsáveis por levar Eduardo Gomes para o MDB. Então o Renan é uma figura muito influente no Senado. Pode ser que uma emenda constitucional obtenha 3/5 de votos dos senadores para aprovar a prisão em segunda instância? Pode ser que sim, mas é improvável. E na Câmara, quem é que vai votar? O Centrão vai votar nisso? O MDB vai votar a favor disso? Os políticos do MDB, do PP, do PR? É claro que não. O Centrão junto com o Rodrigo Maia é quem conduz a Câmara. Antes era o PMDB, né? Hoje essa soma de partidos, né? Todos eles fisiológicos ali de centro-direita. Para eles não interessa a aprovação de qualquer emenda constitucional que diga que haverá prisão em segunda instância. Eu vejo toda essa discussão que é cláusula pétrea. Né? Olha, eu acho que também é outra discussão que é um tanto inócua. A discussão jurídica vai deixar a decisão na mão de juízes, na interpretação de juízes, se é cláusula pétrea, se não é. Ora, se a escravidão fosse cláusula pétrea, né, então o Brasil seria um país que teria escravidão até hoje. Isso daí é explodido aí por decisões políticas. Né? Isso daí, para mim, é algo que a cláusula pétrea depende da correlação de forças. Se a correlação de forças quiser que a cláusula pétrea fique, ela fica. Se não quiser, ela não fica. Tá? Então, a minha questão é a correlação de forças. A correlação de forças no Senado e na Câmara, ela praticamente impede hoje que haja a aprovação da prisão em segunda instância. E isso se conjuga com o fato
de ser muito difícil prender Lula novamente, seja por conta de uma prisão em segunda instância, aprovada na Câmara e no Senado, seja por conta de outros processos aos quais Lula está submetido, lá o sítio de Atibaia e outros processos. A Vaza Jato, ela colocou sob questão todas as decisões de Sérgio Moro e da Força Tarefa da Lava Jato. E isso se refere tanto ao caso do apartamento do Guarujá, o triplex, quanto ao caso do sítio do Guarujá. E lá ainda teve coisas terríveis de corte e cola, de coisas escritas que a própria juíza lá, Hart, a própria juíza admitiu que fez aquilo. Então coisas assim vergonhosas, quer dizer, coisas que eu até fico surpreso de uma juíza ir a público admitir isso, que ela no mínimo tivesse ficado calada. Mas enfim, tudo isso que envolveu Lula, tudo isso nada mais foi do que um jogo fora do jogo político. O jogo político é um jogo que tem que ser na urna. Vivemos da democracia. Tem que ser um jogo democrático. Quer que o Lula não seja candidato? Arruma um jeito de torná-lo inelegível? Olha, isso eu vou dizer, né? Isso não fere tanto a democracia quanto pegar o cara e prender e impedir de fazer campanha. Que é isso? Né? Lula não quer ser candidato. Não quis em 2014, quando poderia ter sido. Né? Colocar Lula inelegível, no meu entender, tanto faz quanto tanto fez. Torne elegível, ele não será candidato. O ponto não é este. O ponto é o seguinte, ele é peça importantíssima do jogo político. Veja, vamos comparar Lula com Fernando Henrique. Fernando Henrique deixou o governo, fez o Instituto Fernando Henrique. Deixou de ser uma pessoa influente em seu partido. Deixou de ser uma pessoa influente na política. Lula deixou o governo, fez o Instituto Lula. É influente até hoje e muito influente. O contraste é chocante entre ele e Fernando Henrique. E Lula é influente não porque ele pode ou não pode se candidatar. Lula é influente porque ele faz campanha, ele faz caravana, ele lida com o povo, ele fala com o povo, ele arregimenta o seu campo político, ele arregimenta o seu partido, arregimenta os seus militantes. Hoje, Lula tem 74 anos. Ele sabe que é importante que haja renovação. Ele é alguém vivo que vê tudo o que está acontecendo. Ora, o absurdo maior, no meu entender, do ponto de vista da democracia, não é nem tornar Lula elegível e inelegível, não é este. Isso é um absurdo também. Mas não é o absurdo maior, é prender Lula. Isso daí é algo, e prender sem base, prender baseado num julgamento inquisitorial. Ora, alguém em sã consciência acha que o nosso Congresso vai permitir com que Lula volte para a prisão? É uma decisão política, não é uma decisão jurídica. Não é uma decisão jurídica mais. Né? Então, nós vamos ficar mais um ano preparando a opinião pública para que Lula volte para a prisão? O que é isso? Alguém realmente acredita que isso vai acontecer? Não tem a menor possibilidade disso acontecer. E, de novo, a menor é o meu estilo de falar. É uma previsão probabilística. Pode ser que aconteça? Pode. Improvável, a chance é mínima. Eu sei que as pessoas gostam de conversar sobre os diversos temas da política, mas eu considero que esse tema já foi colocado um ponto final. Lula saiu da prisão para não mais voltar. E agora o PT conta com o seu principal líder. Já disse em outras oportunidades, poderia não ser ele o principal líder. Poderia ter sido José Dirceu, se não tivesse sido abatido pelo Mensalão, seria o seu sucessor natural como candidato em 2010. Quando o José Dirceu foi abatido, poderia ter sido Antônio Palocci, também foi abatido, teria sido ele seu candidato em 2010. Poderia ter sido Dilma, se ela não tivesse fracassado de forma rotunda em seus governos. Não foi Dilma. Então ficou Lula. Lula tentou fazer sucessores e não conseguiu. Os políticos não controlam tudo. Isso é fundamental para o bem da democracia. Que todos os partidos tenham as suas lideranças trabalhando, tenham as suas lideranças em campo fazendo campanha. E isso é assegurado a partir de agora, a partir da sexta-feira passada, quando Lula foi libertado, a partir desta semana. Isso, no meu entender, é de dificílima reversibilidade. Lula voltou para ficar.